Olá, meus queridos amigos, que todos vocês possam ser bem-vindos ao nosso estudo da obra Paulo Estevão. Hoje, dando prosseguimento a essas reflexões, a gente vai falar no nosso 20º estudo. Vai ser um dia muito especial, uma reflexão que eu particularmente gosto muito, que vai ser a chegada de Estevão, aí ainda conhecido como Gesiel, mas prestes a ser batizado como Estevão, na Casa do Caminho. Então, no estudo de número 19, vocês puderam perceber, por meio das nossas reflexões, que Estevão já havia sido acolhido como Gesiel lá na casa daquele cristão de Jope, Efraim, que havia prometido levá-lo até Jerusalém, dizendo a ele que lá eles encontrariam tudo aquilo que seria necessário para uma recuperação plena daquele jovem enfermo, ao lado de um outro enfermo também com as mesmas características de Gesiel, com a mesma enfermidade de Gesiel, que havia chegado há 2 dias na casa daquele cristão. Então, como de costume, a gente vai iniciar com a leitura de um livrinho de mensagem. Hoje vai ser o livro Centelha do Cristo. A gente, inclusive, fez um combinado aqui no estudo de que até o momento em que Gesiel conhecesse o Evangelho, aliás, que conhecesse apenas as leis de Moisés, o Velho Testamento, a gente iria ler o Centelha da Lei, que é o outro livro de nossa autoria, de mensagens. E que a partir de agora, ele conhecendo Jesus, começaríamos aí com o Centelha do Cristo. Então a gente vai abrir aqui e vemos na página 39, na mensagem intitulada Viva Hoje, que diz o seguinte: não te aflinjas com prováveis problemas do porvir. Procura resolver o que te cabe no dia de hoje. Dedica-se às tarefas no campo profissional, familiar e religioso, procurando fazer o melhor que puderes na solução de cada pormenor em seu tempo apropriado. Controla a ansiedade, trabalha ativamente e confia na providência divina. Recorda, uma vez mais, o conselho imortal do Cristo, Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse trecho do Cristo está em Mateus, capítulo 6, item 26. Então, nessa mensagem que nos convida a viver hoje, essa mensagem que nos convida a confiar na paternidade divina, que nos incentiva a fazer o que a gente pode fazer de melhor nas mínimas coisas que estão no nosso caminho, no presente, a gente vai fechar os olhos e pedir a proteção de Jesus para todas as famílias representadas pelas pessoas que irão assistir esse vídeo em algum momento, para que todos nós possamos estar em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a proteção não apenas aos nossos familiares, mas à nossa vizinhança, àqueles que trabalham no nosso mesmo ambiente profissional, aqueles que compartilham conosco da nossa vida social, que cada um possa receber essa centelha divina que Jesus Cristo legou para a humanidade inteira. E dessa maneira, termos a convicção de que, de fato, não nos encontramos órfãos desse bom pastor, que sempre está a nos amparar, que sempre está a nos tutelar. E com essa convicção, pedimos a permissão à espiritualidade para que a gente tenha a proteção necessária de fazer mais um estudo dessa obra fantástica, que é Paulo Estevão. Que assim seja. Bom, meus queridos, então a gente vai dar seguimento. Como eu disse, hoje é um estudo muito especial, né? Só no 20º estudo que a gente conseguiu chegar aí com Estevão na Casa do Caminho, né? A gente agora vai tentar chamá-lo mais de Estevão do que de Gesiel também, a partir desse estudo, que é o momento em que ele de fato passa a ser chamado também dessa forma. E antes da gente entrar aqui numa leitura, e hoje eu queria ler também alguns trechos aqui que são bem especiais, eu queria falar da chegada de Estevão na Casa do Caminho, que é uma chegada muito emblemática, não é? E que traz, como toda obra, muitos ensinos a todos nós que podemos desfrutar desse livro fantástico, que é Paulo Estevão. Quando Estevão chega na Casa do Caminho, ao lado do outro enfermo, de Efraim, vem um dos trabalhadores de lá, de nome Urias, atendê-los, e ele pergunta se Simão Pedro estava, né? Que ele queria falar com Pedro. E então Efraim recebe ali a chegada de Pedro ao lado de Tiago, e é tão interessante naquele momento em que eles se encontram,
porque Efraim vai relatar a situação difícil daqueles dois enfermos e vai relatar aquela crença dele de que em Jerusalém eles teriam ali os subsídios necessários para conseguir alcançar aquela cura que eles almejavam. E então Tiago, né, ele se adianta e responde, porque apareceu ali Pedro ao lado de Tiago, e Tiago adianta se respondendo, olha, infelizmente vai ser muito difícil, quase impossível acolher essas pessoas, porque a gente já está com 49 pessoas acolhidas aqui na nossa enfermaria. Não é? Então a casa estava com uma superlotação. E eu acho tão bonito que Simão Pedro toma a palavra, né? E fala, olha, se a gente estivesse falando dos trabalhos do mundo, né, era justo a gente pensar dessa forma, a gente ter limite nas coisas, mas a gente está falando do trabalho de Jesus, não é? E o Cristo recomendou que nós acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. Então vejam essa fala de Pedro, e ali a gente já vê não um ar de superioridade, mas um ar de liderança, não é? Um ar de liderança pelo amor, de uma liderança pelo trabalho da caridade, pela beneficência, pela misericórdia e compaixão ao ver dois irmãos naquela condição, não é? E ele ali consegue sintonizar com os principais ensinos de Jesus, dizendo, olha, o Cristo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. Então ninguém bate a nossa porta por obra do acaso. Nós comentamos isso também no último estudo, não é? Não foi por obra do acaso que um criminoso aos olhos do mundo, um ladrão, um salteador, levou Estevão justamente para a casa de Efraim. E Efraim, percebendo e sentindo isso, não deixou de acolhê-los, não é? Da mesma maneira que agora Pedro também fazia o mesmo. Estavam em condições difíceis, não é? Na casa do caminho, a casa superlotada, mas ele não deixou de cumprir o papel de cristão por causa de uma primeira barreira, um primeiro obstáculo. E o que a gente precisa conectar com o nosso dia a dia diante desse ensino que Pedro já nos dá logo no início aqui da reflexão do estudo de hoje? Que muitas vezes também, com todos nós, vai acontecer semelhante. Vai acontecer de forma semelhante. Pessoas vão cruzar o nosso caminho, pessoas vão bater a nossa porta, pessoas vão ao encontro do grupo religioso que a gente faz parte e elas não vão por obra do acaso. E o que será que elas têm recebido de cada um de nós? Se a gente for olhar no contexto religioso, não é? A gente pode pensar assim, mas eu não tenho nada do ponto de vista material para oferecer. Gente, não tem coisa mais confortadora, não é? E aconchegante do que a gente chegar num centro religioso, não é? Seja ele espírita, evangélico, católica, seja qual a religião for, e a gente ser recebido bem, com um sorriso, com um abraço, com simpatia. Não é claro que não vai ser nada forçado, mas que a gente comece a fazer isso, brotar de forma natural no nosso ser, por meio da disciplina, por meio do esforço, não é? Mas sem também exagerar, tudo com equilíbrio. Mas é muito importante a gente saber acolher as pessoas. E às vezes, alguém que está indo a um templo religioso, e aqui eu não falo de alguém, senão toda a maioria, né? A grande maioria das pessoas que procuram um centro religioso vão porque estão sofrendo, vão porque estão passando por muita dificuldade. Dificilmente nós ainda somos movidos pelo amor. A gente precisa da dor apertar para a gente retomar o nosso caminho. Por diversas vezes a gente faz aquele papel do cego de Jericó, não é? Que era o homem que estava no caminho, mas ele havia caído e se encontrava cego. O caminho é o Cristo, ele mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é? Então aquele homem estava no caminho, ele estava no direcionamento certo, mas por algum motivo ele caiu, ele ficou cego, ele não conseguiu mais enxergar os passos do mestre. E todos nós podemos passar por esses momentos ao longo da nossa jornada terrena e espiritual, na vida na terra e na vida no mundo espiritual. A gente cair, não é? Mas o importante é sabermos a importância de levantar, como o cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, fez, não é? Ele percebeu que Jesus estava passando ali. Inclusive tem um detalhe bonito no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10º, onde fala dessa passagem, é que Jesus passava pela última vez naquele local. Então a gente fica refletindo, né? Muitas vezes o Cristo está passando na nossa porta pela última vez. Não que a gente não vai ter outras oportunidades de segui-lo, a gente vai ter isso pela eternidade. Mas talvez esse sentido de última vez seja focado na clareza que a doutrina espírita hoje traz para a gente
o nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente, desde a vinda dele na Terra, nós nunca tivemos acesso a uma clareza, a um esclarecimento tão belo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, como a doutrina espírita nos propõe a restaurar e nos propõe a conhecer. Então a gente tem que fazer como Bartimeu, clamar por Jesus, clamar pela própria cura, deixar a capa para trás e ir ao encontro do Mestre, porque a gente nunca vai perder dessa forma, a gente sempre vai ganhar algo, né? Seguir Jesus é ganhar algo. E claro, esse ganhar é do ponto de vista espiritual. E se estamos com o nosso espírito fortalecido, a gente consegue melhorar qualquer âmbito da nossa existência. Então, nesse momento aqui, a gente percebe que ninguém cruza o nosso caminho por obra do acaso. São pessoas, muitas vezes, que estão caídas e que a gente vê, faz vistas grossas e passa adiante. São pessoas que vão procurar gritar e clamar por Jesus como Bartimeu num templo religioso e a gente não tem a simpatia de recebê-los bem com um sorriso, não é? São pessoas que vão receber um passe ministrado por nós e que está com tanta aflição, que está com tantos problemas íntimos, psíquicos, sociais, espirituais, que às vezes está com dificuldade de respirar, está abafado, está apertado, né? E ali a gente vai olhar para aquela pessoa e imaginar que poderia ser um filho, um pai nosso, poderia ser um irmão, uma irmã, e a gente vai ministrar aquilo com tanto carinho, com tanto amor, que aquela pessoa vai sair naquele dia conseguindo pelo menos respirar. Então a gente entende, não é, que o acaso não existe. A gente entende que ninguém bate a nossa porta sem que estejam precisando se conectar conosco de alguma maneira. Então, seja nós aquele que está caído no caminho por algum motivo ou aquele que está na condição de auxiliar os irmãos caídos, não vamos perder a oportunidade da boa convivência, da convivência fraterna, não é? Do acolhimento recíproco, porque é isso que nos fortalece enquanto cristãos, isso que nos aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre digo aqui, Chico Xavier dizia, Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então a gente não pode esquecer nunca do Cristo como grande referência de nossas vidas. E como legítimos representantes dele, nós precisamos aprender a acolher as pessoas. E aí o Emmanuel, depois desse primeiro momento ali em que Pedro decide realmente acolher aqueles dois irmãos, depois que Tiago consente e percebe que realmente seria o melhor, Emmanuel faz alguns breves comentários sobre Pedro, dizendo que desde então ele se tornou uma célula central, né? Ou seja, a liderança daquele movimento cristão primitivo. Então Pedro se torna o grande líder, ele sai de Tiberíades, na região da Galileia, e vai até Jerusalém. E aqui o Emmanuel vem nos dizer que ele construiu um grande casarão. Então a Casa do Caminho, fisicamente falando, a estrutura daquela casa era uma casa simples, obviamente, mas que era uma casa grande, não é? Tinha uma boa estrutura para receber pessoas. Lembrando que não eram só esses 49 enfermos, tá? Não eram só os 49 enfermos. Na hora das refeições, formava-se filas extensas, quilométricas lá na porta, de pessoas que passavam fome e iam em busca de um prato de comida. Aqueles que passavam querendo algum tipo de conforto, desabafar com alguém, o que a gente conhece hoje como atendimento fraterno, né? Naquele tempo já ocorria. E eles então se dedicavam ali basicamente aos trabalhos da cozinha e os trabalhos da enfermaria, com aqueles 49 enfermos que estavam naquela grande obra. E o Emmanuel usa inclusive um termo aqui que eu achei muito bonito, uma grande obra humanitária. Emmanuel, inclusive, fala que a Casa do Caminho foi pioneira em obra humanitária na Terra. Então a gente percebe que nós poderíamos aí definir a Casa do Caminho como a primeira ONG da história da humanidade, não é? E a forma que a Casa do Caminho funcionava e que ela passou a funcionar ao longo dos anos é um grande exemplo para todos nós que trabalhamos com algum tipo de obra social até os dias atuais. É impressionante, passaram-se 2000 anos e o modelo da Casa do Caminho é extremamente eficaz, não só em ajuda humanitária, mas também em desenvolvimento social, não é? Que são dois grandes âmbitos aí, dois grandes pilares que fazem parte de quaisquer trabalho que busca promover o ser humano, não é?
Claro que em algum momento e por algum tempo pessoas precisarão de ajuda humanitária, né, que é a caridade material, mas o desenvolvimento social é a caridade realmente moral, né, é a que transforma legitimamente uma pessoa. Então, aqui Emmanuel ainda faz alguns comentários falando que ele contou com auxílio de alguns amigos para construir a Casa do Caminho. E se a gente for aprofundar, pegar outros trechos aqui da obra, de outros livros também, do próprio Atos dos Apóstolos, né, dos Evangelhos, a gente vai ver dois personagens que a gente tem um nome, né, que foram pessoas que doaram dinheiro, né, que contribuíram financeiramente falando com a Casa do Caminho. Um deles é Ananias. Ananias, que era um comerciante, não é? Ele era um comerciante de sapatos, lá de Emaús, aquela cidade conhecida por uma passagem que há também em Atos dos Apóstolos, né? Dos dois discípulos ali na estrada de Emaús, e Ananias era daquela cidade, um grande comerciante de sapatos. E aí, nas festividades que haviam em Jerusalém, ele ia levar a sua barraca, o seu comércio, para aproveitar a quantidade de pessoas, milhares de pessoas iam para Jerusalém, para a chamada Terra Santa, né? Nas festividades religiosas, e ele estava presente naquele dia memorável em que crucificaram Jesus. E sem saber explicar o porquê, sem sequer conhecer Jesus, ele seguiu aquele cortejo enquanto Cristo carregava a própria cruz e ficou até o final da crucificação. E em determinado momento, Jesus deu um olhar, né? Um olhar para Ananias, que certamente foi capaz de ler sua alma. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, tá? Quando a gente entrar aqui no Ananias, mas só um resumo. E aquele olhar de Jesus foi um convite para ele seguir o Cristo. No dia seguinte ele procurou Pedro, não é? Para conhecer quem era aquele Messias crucificado. Pedro conta ali um histórico verbal da vida de Jesus e Ananias se converte ao cristianismo. Volta para Emaús, vende o seu comércio e entrega aquele dinheiro para Pedro, não é? Para ajudar Pedro na construção. Um outro colaborador que tem também nesse ponto de vista financeiro, ali para construir a Casa do Caminho, na aurora do Evangelho, foi o nosso grande José Barnabé, que trabalhava na ilha de Chipre, se aposentou como um levita e também fez uma doação muito grande a Simão Pedro. Um pouco depois que chegou à Casa do Caminho, João e Tiago, mais tarde Filipe e suas filhas, o que fez com que esses discípulos, Ananias e Barnabé, fossem para Jope, lá na casa do Efraim, não é? Lá na região do Efraim, para iniciarem um trabalho mais robusto lá também com o cristianismo. Algum tempo depois, João, quando foi banido de Jerusalém, foi também para Jope, né, para fortalecer aquela igreja. E assim, a gente vê o movimento se expandir do cristianismo. A gente vai acompanhar isso com Paulo, obviamente, nas viagens dele, nesse mesmo estudo. Então esse era o contexto, não é, de como que a casa foi construída, quais eram as diretrizes, quais eram também os valores, né? A gente vê o valor ali de Pedro e o valor dessa casa quando ele acolhe. Olha, o Cristo a quem eu sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que estejam passando pelo sofrimento, não é? Esse era o valor, né? Era acolher a todos. O Emmanuel também faz um pequeno comentário sobre o funcionamento da Casa do Caminho. A gente acompanha isso nesse trecho do Paulo Estevão e alguns outros mais adiante, porque nos primeiros 3 anos de funcionamento desse local, a Casa do Caminho funcionava dedicando-se ao trabalho de ajuda humanitária, do ponto de vista de oferecer alimento àqueles que não tinham alimento material, medicamento aos que estavam enfermos, né? Eles mesmos manipulavam pomadas, faziam pomadas ali e ofereciam aos enfermos. Inclusive o próprio Estevão fez isso naquela embarcação. Ele faz uma pomada que ele havia aprendido com a mãe, não é? E aquela pomada contribui com a cura do Sérgio Paulo. Na Casa do Caminho também eles tinham esses medicamentos, né? Alguns chás que eles faziam, mas também pomadas. E eu me lembro aqui do Vovô Pedro, a gente comentou também em um dos nossos estudos, né? Que a pomada Vovô Pedro, ela é uma pomada que vem da espiritualidade e ela cura muitas pessoas, né? Existem muitos relatos aí dessa pomada alcançando curas. E naquele tempo eles tinham também as suas pomadas, né? Imagine ali uma pomada que era feita na vibração e no amor daqueles primeiros cristãos. Elas certamente tinham um efeito muito forte.
As pessoas ganhavam roupa, como eu disse, prato de comida, um leito, né? Como haviam 49 pessoas ali, agora com a chegada de mais 2 eram 51 enfermos. Então a casa dedicava-se à caridade material. O Emmanuel fala que era tanto trabalho e poucos colaboradores que eles não conseguiam oferecer às pessoas a sementeira do Evangelho. E com isso, cada vez mais, eles criavam uma grande dependência dos fariseus, o que se torna um problema um pouco adiante, né, na história do cristianismo. Então vamos tentar entender. A Casa do Caminho começou funcionando apenas com ajuda material, não é? Uma vez, inclusive, eu já falei dessa história aqui no nosso estudo, eu gosto de sempre repeti-la. Falaram com o Chico: Chico, não é importante você ensinar essas pessoas a pescarem ao invés de ficar dando peixe para elas? E aí o Chico respondeu: como eu vou ensinar a pescar quem não tem forças para segurar a vara? Não é? E outra frase que eu costumo dizer muito a todos vocês, meus irmãos: barriga vazia não ouve evangelho. Barriga vazia não ouve evangelho. Existem alguns movimentos dentro do cristianismo e especificamente dentro da doutrina espírita que estão querendo tirar trabalhos de assistência material da casa espírita, não é? Não levando adiante trabalhos como a campanha do quilo, como sopra fraterna, distribuição de cestas básicas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque as pessoas falam: se você faz isso, você é assistencialista. Nem sempre, nem sempre. Às vezes o que me cabe a fazer é só realmente a caridade material e já está ótimo. Eu já estou em movimento, não é? Como que a gente vai mensurar qual caridade é mais importante? Lembrando que barriga vazia não ouve evangelho. Será que a gente já passou pela experiência de ver o nosso filhinho chorando de fome, sem se alimentar 1, 2 dias, e a gente não tem o que oferecer para eles? A gente não tem uma água potável em casa? A gente não tem um pacote de macarrão para fazer? Um copo de leite para oferecer? Então, na dúvida, vamos ser assistencialista e não vamos ligar para críticas, não é? Agora, se com o passar do tempo a gente vai ter na percepção de que o trabalho que eu estou desenvolvendo, ele chegou num limite no que se refere a transformar a vida daquela pessoa, eu preciso, obviamente, usar as minhas questões intelectuais, o que a doutrina espírita nos oferece na obra de Chico, de Kardec, nos exemplos que a gente tem do cristianismo, para que a gente possa aprimorar e, obviamente, passar a desenvolver um trabalho também de desenvolvimento social, da caridade moral, não é? Que é realmente reerguer aquela pessoa não só do ponto de vista para que ela fique recebendo um auxílio material, talvez para o resto da vida, mas para oferecer a ela dignidade para que ela possa caminhar com as próprias pernas. Mas a gente precisa compreender que tudo isso é um processo, é uma construção. A gente vai perceber aqui, estudando Paulo Estevão, que a Casa do Caminho, ela fecha um ciclo, né, um ciclo básico, e claro, depois disso os trabalhos permaneceram sendo desenvolvidos. Mas a Casa do Caminho fechou um ciclo básico de trabalho social depois de 25 anos, com o final da segunda viagem missionária de Paulo, que a gente obviamente vai acompanhar aqui, tá? E vocês vão entender por que eu estou explicando isso. O trabalho começou com um pilar: assistência material. Mas aqui Emmanuel já traz um comentário e deixa no ar o seguinte: olha, eles já estavam muito dependentes dos fariseus. Por quê? O pessoal não tinha dinheiro. Eles fizeram uma arrecadação ali, construíram a Casa do Caminho, chegava a doação, mas quem já estava bancando a obra da Casa do Caminho para que tivesse alimentação, para que tivesse enfermos com leito, eram os fariseus. Já eram os fariseus que estavam ajudando financeiramente. E chega um ponto que eles ajudavam tanto financeiramente que eles passam a interferir na mensagem que estava sendo aplicada, a mensagem cristã que estava sendo aplicada naquele local, não é? E aí vai entrar a figura do Paulo, que a gente vai acompanhar, o objetivo dessa segunda viagem dele missionária, que foi também tentar arrumar uma solução para desvincular a Casa do Caminho dessa dependência financeira dos fariseus. Mas isso aí serão cenas para os próximos estudos, tá bom, pessoal? Agora, a gente está tentando só entender como era aquele contexto. 3 anos funcionando, dedicados à ajuda material, o que já é um trabalho maravilhoso. Quantas e quantas vezes, mesmo com as nossas dificuldades, as pessoas batem a nossa porta, cruzam o nosso caminho, adentram a casa espírita e a gente dá as costas, a gente fala que não pode, que não tem tempo, que não tem dinheiro. Com todas as dificuldades da Casa do Caminho, Pedro nos ensinou:
O Cristo, a quem nós servimos, nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. Provavelmente no próximo estudo a gente vai falar mais sobre essas questões, porque a chegada de Estevão, ela é um marco na casa do caminho. A chegada de Estevão é um marco na casa do caminho, porque com a chegada dele, eles passaram a ter um segundo pilar naqueles trabalhos, que foi da pregação do evangelho, foi da iluminação espiritual daquelas pessoas, né? São cenas aí para os próximos capítulos, né? Para os próximos estudos. E aí a gente permanece aqui, e eu gostaria de separar um trecho para que a gente possa entender ainda melhor, né, todo esse contexto. Eles então chegam na casa do caminho. A gente vê que Estevão chega, Gesiel chega ali num estado muito crítico de saúde. Vejam o que Emmanuel vem falar. Depois que ele já foi acolhido. Decorridos 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou. Então, da mesma forma que ele foi curado, aliás, que ele curou Sérgio Paulo, ele foi ali curado na casa do caminho. E Emmanuel continua, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Porque ele estava tão enfermo que ele não conseguiu ter percepção do que estava acontecendo, não é? Só um detalhe que eu queria também voltar aqui um pouquinho num parágrafo, eu esqueci de comentar. Vejam só o que Emmanuel fala da característica do local que Gesiel foi acolhido. Vejam só, Gesiel ocupou leito asseado e singelo. Então, pessoal, falta de dinheiro, falta de recursos não é sinônimo de porcaria, não é sinônimo de falta de cuidado, de desmantelo, não é? As pessoas podem ser extremamente simples do ponto de vista material, com poucos recursos, mas podem ser pessoas que você entra na casa dela e come no chão, de tanto asseio, de tanto cuidado, não é? De tanto asseio, de tanto cuidado. Então a casa do caminho tinha essa característica, era um lugar asseado e singelo. A gente fala muito dos templos religiosos serem simples, né? Não quer dizer que tem que ser jogado de lado, não quer dizer que tem que ser maltratado, não quer dizer que tem que ser sujo, que tem que ser desagradável, não é? Então ali eles foram acolhidos de uma forma simples, mas asseada, não é? E aqui o Emmanuel fala que ele delirou de febre, né, por essas 2 semanas, e então ele fala que as palavras deles, as palavras que Gesiel emitia naquele tempo de enfermidade, eram extremamente desconexas, mas, entretanto, elas revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados, ou seja, do Velho Testamento, que Simão Pedro e João ficaram extremamente interessados em conhecer quem que era aquele homem. Por mais que ele falava daquela forma delirando, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente com Gesiel. E aqui, Emmanuel, ele vem falar que ainda que ele tivesse, né, todo o conhecimento que tinha, e Estevão tinha muito conhecimento do Velho Testamento, no momento em que ele falava aqueles textos dos antigos escritos, né, ele falava não de forma consciente. E eu fiquei refletindo, pode ser o conhecimento que ele adquiriu nessa vida? Pode. Mas quem sabe a gente não está falando também de um processo de animismo, né? Algo que está ali na bagagem espiritual dele, e ali muito enfermo ele fica com o espírito ainda mais sensível, os elos de ligação do perispírito com o corpo físico são mais sensíveis, mais sutis, e ele consegue conectar-se àquela bagagem espiritual que ele já tinha, não só naquela presente reencarnação, mas também em outras vidas. Extremamente possível ter ocorrido dessa maneira. Tá bom, meus amigos? E aí, então, depois que passou essas 2 semanas, ele foi se restabelecendo, ele foi tentando se situar naquele local, observando os trabalhos que eram desenvolvidos, extremamente admirados, né? Como aquelas pessoas tratavam o próximo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta abnegação, com tanta renúncia. E aqui eu acredito que pela primeira vez, fora do seu núcleo doméstico, Gesiel encontrou pessoas que partilhavam da mesma questão moral, do mesmo conhecimento, da mesma filosofia de vida, não é? Pela primeira vez ele encontrava ali uma sintonia muito grande com outras pessoas que não fossem os seus pais e a sua irmã Abigail, não é?
E ele percebia, inclusive, que Pedro era um pai para aquelas pessoas, né? Ele tratava todos ali como um filho, inclusive o próprio Gesiel. Apesar do Pedro ser um pouco jovem naquela época, Gesiel já o considerava um grande pai espiritual, né? E aqui Emmanuel continua, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado, o moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. Vejam que lindo isso, né? O que tocou a figura de Pedro ali, o que tocou Estevão, não foi as palavras que ele dizia, não foi a pregação, foi a postura, o carinho dele, a forma que ele tratava o seu semelhante, a forma que ele tratava o seu próximo, e principalmente pessoas que estavam na condição de enfermas, de doentes. Então Pedro tinha um carinho enorme e isso certamente tocou muito o coração de Gesiel. E mostra pra gente, né, meus irmãos, que a gente consegue, obviamente, tocar as pessoas, né, contribuir com a transformação do nosso próximo, com o nosso exemplo, com a forma que a gente também trata, não é, aqueles que convivem conosco. E aí Emmanuel continua. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Vejam que lindo. Às vezes a gente fala de renúncia, tem muita gente que acha que é cruzar os braços. Renúncia fraterna. Pedro esqueceu dele mesmo para viver-se dedicando-se à dor do próximo. E não é todo mundo que está preparado para isso, não. A maioria de nós não estamos preparados para ser um missionário. Renúncia fraterna é papel de missionário. É renunciar à própria vida para viver pela fraternidade, pelas causas sociais, pelas causas daqueles que sofrem, daqueles que são perseguidos até os dias atuais. Não é para qualquer um, principalmente que quem escolhe esse caminho recebe muitas pedradas. Queria dar um exemplo aqui simples, dentro da nossa sociedade atual, de um homem que eu admiro muito, que é o padre Júlio Lancelotti. O trabalho que ele faz com os moradores em situação de rua, com amor, com carinho, saindo ali de trás daquela cátedra confortável, do púlpito, né? Indo ao campo de ação, e essa frase que eu trouxe, sair de trás da cátedra confortável e ir ao campo de ação, é uma frase que Emmanuel traz para traduzir os trabalhos da Casa do Caminho. Ou seja, para incentivar os cristãos a fazer o mesmo. Para demonstrar para a gente que o caminho é esse. É sair do comodismo, sair da zona de conforto e ir para o campo de ação. E ele recebe tanta pedrada, tanta crítica, porque está fazendo o papel de cristão, porque está fazendo o papel que todos nós cristãos também deveríamos estar fazendo, seja com moradores em situação de rua, dependentes químicos, ou qualquer que seja o público de sofredores, não é? Mas Pedro escolheu viver dessa maneira. E Emmanuel continua. Tão logo, convalescente, Gesiel foi transferido para um ambiente mais calmo, à sombra amena de venturosas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos, estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes afeições afetivas. Então, desde o primeiro momento, deu match, né? Deu sintonia entre os dois. Ele foi transferido de uma enfermaria para um lugar mais arejado, onde a natureza ficava ali às sombras de tamareiras frondosas, né? Ajudando naquele processo de recuperação. E assim fez-se entre os dois um processo muito bonito de sintonia, né? Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal, sobre as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo, e a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Então Pedro, soube a hora de conversar mais detalhadamente sobre a vida íntima, sobre a história, sobre a origem daquele jovem Gesiel, que passaria então a ser conhecido como Estevão. Mas fez isso de uma forma muito sutil, muito carinhosa, e é mais um ensino. Quantas vezes a gente passa
até deixar as pessoas constrangidas da forma que a gente aborda ela na frente das outras, da forma que a gente quer perguntar sobre os problemas que ela está passando, não respeitando o momento, não é? Ou falando num tom ali de autoritarismo, de falso moralista. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Até nisso a obra Paulo Estevão, ela vem nos ensinar o jeito certo de falar com as pessoas. Às vezes a gente fala assim, eu falo a verdade mesmo, eu falo na cara. Claro que a gente tem que ser verdadeiro, mas saber a forma de falar a verdade, saber o momento de falar a verdade, não é? Para as pessoas, para que a gente não crie inimizade, para que a gente não crie distâncias, para que a gente não leve mais sofrimento a um coração aflito. E então, eles vão começar o diálogo aqui. Como a gente já estendeu bastante do nosso tempo, a gente não quer fazer esses estudos por mais de 40 minutos, porque são realmente muitas informações preciosas. O estudo de hoje a gente vai parar aqui, e no estudo 21 vai ser esse diálogo inesquecível entre Simão Pedro e Gesiel, que vai se tornar Estevão. E eles vão falar de quê, gente? Vão falar do Evangelho. Vão falar do Evangelho, não só da origem de Gesiel, de que tribo israelita ele se pertencia, de toda a sua história, mas eles vão falar de Jesus, da história do Cristo. Gesiel vai receber nas suas mãos o Evangelho. No nosso próximo estudo, de número 21. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Muito obrigado por estarem conectados conosco no estudo dessa obra maravilhosa que é Paulo Estevão. E eu espero que em breve a gente já tenha o nosso próximo vídeo para a gente conseguir maratonar nesse livro aqui e, obviamente, trazer para o nosso dia a dia. Tentar transformar a nossa vida, tentar sermos pessoas melhores, aprendendo com esses cristãos aí da aurora do Evangelho. Um grande abraço a todos vocês, que vocês possam ter uma semana cheia de paz, de luz, de muita fraternidade e muita coragem. Cada coração aqui. Grande abraço.